Bom dia, amados, paz no seu coração, uma ótima semana abençoada pelo Pai para todos vocês. Hoje nós vamos terminar Gênesis 26, versículos de 25 a 35, glórias a Deus. Você já comeu com o seu inimigo? Já sentiu essa sensação? Eu já, muitas vezes. E a vez que mais me marcou é uma vez que eu não entendia muito sobre a Bíblia. E daí eu fui posta numa situação que eu não tinha para onde correr. Eu tinha que participar de um jantar com o inimigo. E graças a Deus, glórias a Deus, que eu consegui realmente participar desse jantar, que tinha muitas outras pessoas ali que eu amava. E outras pessoas que eram só amigos, outros conhecidos. Então, passou aquele jantar e depois eu estava tão nervosa que tive uma crise estomacal muito grande. Veja que essa época eu não conhecia tanto a palavra de Deus para me apoiar nela. Tudo que eu fazia era orar mentalmente, pedindo a Deus que me desse forças para que eu não envergonhasse o povo sentado naquela mesa e as pessoas que estavam nos recebendo. Na lição de hoje, nós vamos ver uma situação em que Isaac ele vai oferecer o jantar para o seu inimigo. O que aconteceu é que quando Isaac começou a prosperar naquela terra dada pelo rei Abimeleque, nós discutimos no vídeo passado e no outro, que o rei Abimeleque e o seu povo, eles começaram a ter ciúmes de Isaac. E o que fizeram? Mandaram Isaac sair da terra. Aí Isaac foi para esse vale e encontrou uma terra, encontrando água lá. E aí Deus veio e falou com ele, ele recebeu um ok, que essa era a terra destinada para ele ficar. Aí Isaac construiu um altar para o Senhor ali. Eu não sei se o rei Abimeleque ouviu falar do progresso, do sucesso dele ter encontrado água, começado esse altar nesse lugar. Eu só sei que o rei Abimeleque apareceu e agiu como se ele não tivesse tirado Isaac da sua terra. Era como se tudo estivesse bem, mas Isaac, para começar, já confrontou ele, perguntando o que é que ele tinha ido fazer ali. Mas ele respondeu uma coisa totalmente contrária, dizendo que ele não maltratou Isaac. Ele não reconheceu o seu erro. E aí nós vamos ver na palavra de Deus, primeiro tudo o que aconteceu e depois eu volto com áudios e comentários. Leitura de Gênesis 26, versículos de 25 a 35. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam.
Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beer o Hitita, e também a Bezemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Não sei se vocês se lembram, o altar foi construído no local onde Deus falou com ele já em Berseba. Agora, Deus estava confirmando a aliança feita com Abraão, agora com Isaque. E essa visita também repete, é como se fosse um espelho. De um lado a história de Abraão e do outro lado a história de Isaque. São histórias muito idênticas nos detalhes, o mesmo rei, o mesmo conselheiro, o mesmo comandante dos exércitos. Uma coisa incrível isso aí. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo o que faz, disse Abimeleque. Gênesis 21, versículo 22. Vocês puderam conferir aí, Gênesis 21 é a parte de Abraão. Vocês viram a semelhança, que parece mesmo um espelho, com duas partes diferentes ali. E esse juramento para tratar bem o povo é algo assim bastante o inverso, porque Abimeleque está mentindo, que tinham se despedido em paz, mas na realidade não foi bem assim. Abimeleque veio e pediu que Isaque saísse da terra, deixando Isaque sem água, sem terra, e forçando Isaque a procurar outros lugares para acampar. Isaque também sabia que eles tinham tomado à força o mesmo poço que Abraão tinha cavado. E então Isaque foi direto ao assunto, perguntando o que foi que eles vieram fazer ali. Só a presença do rei Abimeleque ali já era um ato de intimidação. Por quê? Porque ele veio com seu conselheiro e o comandante do exército. Veja que necessidade para visitar um homem pacífico você traz o comandante do exército. E se o comandante do exército estava lá, com certeza o exército também estava, não é? Então era um ato de intimidação. Agora, ele dizia, o rei Abimeleque dizia não ter feito nada contra Isaque e seu povo, e que ele queria fazer um acordo para que Isaque não maltratasse o seu povo, o que era exatamente o contrário que estava acontecendo. Veja que tirar a pessoa da sua terra, tampar os poços que o seu pai tinha feito, isso é um caso muito grave, porque os animais de Isaque não tinham água para beber. Isaque e seu povo foram jogados numa situação que eles poderiam morrer, mas com a graça de Deus eles foram indo, procurando poços, procurando lugar que tivesse água, até que encontrou. Eles eram inimigos declarados de Isaque, mas estavam ali na frente dele, dissimulando, dizendo que nada aconteceu. Jure em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro.
Gênesis 21, versículo 23. Vocês já entenderam que essa situação aconteceu semelhantemente no Novo Testamento? Sim, porque Jesus o tempo todo ele estava comendo com os seus inimigos. Jesus não ofereceu o banquete porque ele não tinha condições, mas ele estava constantemente comendo com os inimigos. Nesse caso aí, Isaac estava oferecendo banquete porque fazia também parte de um acordo selado, em que as partes concordaram. Agora, nós vamos ver também que lá atrás, já em Salmos 23, já falava sobre isso. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmos 23, versículo 5. Esse salmo é um salmo profético. Veja que os salmos foram escritos por volta de 1000 anos a 450 anos antes de Cristo. E eles já descreveram no Salmo toda essa situação que Jesus viveu, preparando a mesa na frente dos seus inimigos. Agora, por que isso? Porque Jesus Cristo é o protetor da paz e provedor da abundância. E a unção do óleo aí é associada com as bênçãos, que a gente tem por obrigação de abençoar os nossos inimigos. Porque fazendo assim a gente recebe as bênçãos de Deus, porque a gente está fazendo a vontade dele. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Gênesis 21, versículos 31 e 32. Vocês viram aí no áudio anterior que eles fizeram o mesmo tipo de juramento com Abraão. E aqui na tela vocês estão vendo que fizeram esse juramento com Isaac e partiram. Veja que Isaac fez o banquete para eles. E daí, o que é que aconteceu em seguida? Naquele mesmo dia, eles acharam outro veio de água. Veja que achar água naquela área desértica é realmente uma bênção de Deus. É como se Deus estivesse abençoando a eles por manter a paz, por aquele banquete na presença dos inimigos. Isso é algo que conta, que vale muito para Deus. E Berseba era o poço de juramento da época de Abraão. Então, o mesmo poço originando a cidade de Berseba. Isso é muito interessante. O rei Abimeleque não era desonesto de agora com Isaac. Ele foi desonesto também com Abraão. E ele apareceu na presença de Abraão como comandante do exército para intimidar Abraão e tomaram também o poço de Abraão à força. Veja que dissimulação, e depois entrou num acordo com Abraão, mas ele sempre jogando que aquelas pessoas que estão com Deus são as pessoas perigosas. O que é exatamente o contrário. Veja como o Satanás cega quem está com ele. A pessoa que é levada pelo Satanás, a pessoa que já caiu nas redes do Satanás, eles não veem o outro lado e põem todo o empecilho para mostrar que quem está do lado de Deus é a pessoa errada, mas não é. E Deus também não faz acordo com pagãos. Nós vamos ver aí que esse lugar Berseba
o poço de Berseba, o primeiro nome foi dado por Abraão, o pai de Isaque, e agora Isaque novamente destampou aquele poço e colocou o nome de Berseba e foi para aquele lugar. E parece que o assunto vai mudar um pouquinho quando entra um outro assunto falando do filho de Isaque, que é Esaú, que escolheu uma mulher para se casar. Essa mulher era hitita e o nome dela é Judite. E isso está dizendo que causou amargura na vida de Isaque e Rebeca. Vocês sabem por quê? Vocês se lembram que quando Isaque era solteiro, Abraão fez questão de mandar o servo encontrar uma mulher para ele e que não podia ser uma mulher cananeia? Então, os hititas moravam na região de Canaã. Essa Judite era uma cananeia e por isso vai vir contra aquilo que Deus tinha pedido para eles. E é por isso que os pais de Esaú estão amargurados. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Gênesis 24, versículos 3 e 4. Cear com os nossos inimigos, jantar, almoçar com os nossos inimigos, faz parte do amai os vossos inimigos, não é? Jesus, como eu já disse, ele ceou muitas vezes na presença dos seus inimigos. E Jesus mostrou sempre a verdade para eles, mas com honestidade, respeito e amor. Jesus bem poucas vezes os chamou deliberadamente daquilo que eles mereciam. Por exemplo, nós vimos um vídeo que Jesus os chamou de serpentes, raças de víboras. Esse é o máximo que Jesus chamou. Mas como seres humanos, eles sendo culpados da morte de Jesus, nós achamos que deveria ter feito muito mais. Mas vocês vejam aí que não, que Jesus manteve aquela linha de conduta, falando a verdade para os seus maiores inimigos, mostrando para eles o que é que estava preparado para eles, a rejeição do Pai, as pessoas que os rejeitam, o que é que os espera depois da morte. Tudo isso Jesus mostrou para eles. Mas Jesus não falou, afasta de mim, não quero contato com você. Não, Jesus teve contato com ele. Agora, é uma coisa fácil? Não é. É uma coisa muito difícil. Mas muitas vezes a gente tem que passar por isso em nome de Deus. A gente faz isso, não é, gente? Um bom dia, muita paz para todos vocês. Vamos refletir nessa lição e vamos praticando pouco a pouco, porque é pouco a pouco que nós adquirimos músculos contra o Satanás. Bom dia, muita paz no coração. Amém.